com uma pedra. Parece que foi isso que fez com sua vida. Parece que é assim que você agora está vivendo. Pegou você e colocou lá dentro da tumba e botou uma pedra. Você não adora mais. Você não enche do Espírito Santo mais. Você não consegue mais falar em língua estranha do Senhor. Você não consegue mais nem sentir aquela unção. Gente, ser cheio do Espírito Santo é a melhor coisa do mundo. Ser cheio do Espírito Santo é a coisa mais maravilhosa. Você pode estar doente, enfermo. Na hora que você enche do Espírito Santo, não fica dor, não fica cansaço, não fica nada. Mas o que aconteceu então com você? Que não consegue mais nem dar glória a Deus, que não consegue mais nem adorar. Vem para a igreja, mas fica com a cabeça lá fora, preocupado com os problemas. Vem para a igreja, mas fica com o coração amarrado nas contas, fazendo continha na cabeça para ver se dá para pagar as prestações. Enquanto isso, sabe o que está acontecendo? Você está matando o Espírito Santo. E a Bíblia diz: não me extingais o Espírito. A Bíblia diz que não mate o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. Quando você começa a se preocupar com as coisas que deixou lá fora, você começa a montar uma pedra sobre o Espírito Santo. Sabe o que acontece, meu querido? Você talvez não dá valor, porque não sabe o que é Ele. Você pode não dar valor, porque não sabe o que é dar lugar para Ele. Aí você começa a matá-lo. Sabe o que acontece? Ele vai saindo de você. E você vai ficando cada vez mais vazio, mais vazio. Aí Satanás vem e te oprime, coloca um peso em cima de você. Você começa a ouvir a voz do diabo em vez de ouvir a voz de Deus. Você começa só a ouvir os problemas, começa só a ver problemas, não vê mais saída, não vê mais solução. Aí Satanás consegue fazer a primeira coisa: te tirar do corpo de Cristo, te afastar de Jerusalém, te afastar do lugar mais maravilhoso que existe na face da terra, chamada Cenáculo. Cenáculo era um lugar especial dentro do templo, era um lugar bonito onde Salomão revestiu de ouro. Havia ouro na parede, havia ouro em cima. Mas só que os crentes espirituais, quando entravam no cenáculo, não entravam para admirar o ouro do cenáculo. A maioria entrava. Entrou 500 depois que Jesus foi pregado na cruz, afastou a multidão, os discípulos deixou, mas Jesus havia dado uma palavra: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Jesus agora estava ressuscitado, porque eu vou voltar atrás um pouquinho. Jesus havia ressuscitado, e ressuscitado, esse texto que eu li, é Jesus ressuscitado, falando para a igreja: ficai em Jerusalém. Mas antes disso, sobe lá em cima do monte, o texto que eu li depois, sobe lá em cima do monte, fica lá em cima um pouquinho. E todos os discípulos se afastam. A Bíblia diz que há uma distância de um dia de sábado, 2.000 metros cúbicos, resumindo no bom português, 3 quilômetros de distância. Lá vai os discípulos tudo para o monte que Jesus havia marcado. Ei, Jesus marcou um compromisso com você. É aqui dentro hoje. É aqui dentro da vida. É aqui dentro hoje. Hoje é aqui dentro da nossa história. É aqui dentro hoje. Hoje é o cenáculo. Aqui é o cenáculo. Mas eu quero ainda sangue de igreja pentecostal. Eu quero ver, achar pelo menos 120 crentes pentecostais que ainda profetiza, que ainda pula no pessoal, que ainda roda a pia da igreja, que ainda dá glória a Deus, aleluia, que ainda contagia essa terra pecaminosa. Aleluia, glória a Deus. Vem pro monte. Aí os discípulos vai tudo pro monte, uma grande multidão vai junto. E Jesus tinha passado 40 dias com a igreja, 40 dias ressurreto, 40 dias ali, ensinando a igreja, preparando. A igreja não havia nascido, mas aquela comunidade que se reunia aos pés dele. Quando chega o dia fatídico, não mais o Cristo pregado na cruz, mas o Cristo vivo, ressurreto. Um Cristo que havia ainda não ascendido ao Pai, mas que estava perante aqueles que o amavam e aqueles a quem ele ama. E Jesus olha para os discípulos. Os discípulos, um pergunta assim: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus disse para eles: olha, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós. Jesus falou alguma coisa completamente diferente daquilo que ele perguntava. E quando as ações de Jesus começam a subir, flutuar, os discípulos, alguns falam assim: não vá, não vá, não me deixe. Porque só acreditava, porque eu via. Acreditava porque ele estava junto, estava perto.
Jesus começa a se distanciar. E ele grita: ficai em Jerusalém! Não saia! Ficai em Jerusalém por 10 dias! Não saia! Não saia! Não saia! Fica em Jerusalém! Porque do alto é necessário que eu vá, porque quando eu for eu vou mandar um Consolador. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador, eu não vos deixarei órfãos. Ficai em Jerusalém, não saia. Quantas pessoas estão saindo de Jerusalém para ir atrás de sinagoga? Quantas pessoas estão deixando Jerusalém para ir atrás de sinagogas? Quantas pessoas estão deixando a promessa de Deus, a unção do Espírito, a unção, a graça, a comunhão com Deus para ir atrás de sinagogas? E a ordem do Senhor foi: não saia. Quantos têm se perdido nos últimos tempos? Eu fico olhando aqui, parece que aqui é a igreja de 3 meses, a pessoa vem, fica 3 meses e sai. Volta outros, fica mais 3 meses e sai. Depois vem outros, mais 3 meses e sai. Por quê? Porque quando você fica em Jerusalém, Jesus diz: ficar em Jerusalém por 10 dias, até que dos altos sejais revestidos de poder. Quando Jesus sobe e entra nas nuvens, 2 anjos do Senhor aparecem para os discípulos. E eles ficam procurando agora a face do mestre. E um dos anjos diz assim: por que olhais por alto, ó varões galileus? Aquele que estava aqui agora está à destra de Deus e não vai mais, não está mais para ver, mas ele vai voltar. Quantos crentes esqueceram que Jesus vai voltar? Quantos crentes que esqueceram que Jesus ainda é Deus? Ficai. Era fácil. A perseguição começava. A provação começava. A luta começava. Era fácil dispersar em cima do monte. Já estava em cima do monte mesmo, em cima do monte das oliveiras. Então era fácil descer, fugir. Mas aí os discípulos todos olharam para aquela ordem: ficai. E desceram marchando. Pararam na porta do templo. E entrou dentro do templo, mas foi para o lugar mais especial. Foi para dentro do cenáculo. 500 pessoas nos acompanhavam naquele dia. As 500 pessoas que ouviram ficai, foram para lá. E quando entraram, um bocado se distraiu. Um bocado se desesperou pela dificuldade, pela provação e pelo tempo de espera. Um bocado perdeu a fé, perdeu a alegria, perdeu. E deixou de ficar no cenáculo para olhar para o ouro do cenáculo. A maioria gostava de olhar para o ouro do cenáculo, porque no ouro podia ver sua face estampada, refletida, e um bocado admirava o cenáculo. E 120 crentes ainda permaneciam de joelhos esperando o sejais revestido de poder. De que avachibi propanai. Lai tui de que viaste. Montoro vache que o vaste meu canamanagashi que amanagashi. Ainda tem crente que fica no cenáculo, de joelho no chão, de boca no pó, esperando Deus fazer um milagre. Glória a Deus! Existem muitos desesperados dentro da igreja. E que quando as vitórias não chegam, a unção não chega, o poder não chega, a vitória familiar não chega, a vitória financeira não chega, eles se levantam do joelho e passam a admirar o ouro de dentro da igreja, passa a ser assistente de culto, assistente de reunião, passa a ficar dentro da igreja somente para olhar o tempo passar, e esqueceu que o verdadeiro motivo do crente estar na igreja é ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ainda há poder na igreja, ainda há unção dentro da igreja do Cordeiro. No meio da multidão dos 500
500 que entraram, 380 foi embora, porque não resistiram. Por isso que o índice desviado é muito grande. Quando eu estava orando a Deus para que Ele me desse alguma coisa para pregar pelas minhas dificuldades pessoais que tenho passado, falei: Deus, o que eu posso pregar do jeito que estou? Jesus disse: prega uma palavra. Deus ainda quer usá-lo. Aleluia. Deus ainda quer usá-lo. Fala para o seu irmão: Deus ainda quer usá-lo. É o título da mensagem: Deus ainda quer